Hoje avançamos para os capítulos 14 e 15 e eu ouso dizer que o capítulo 14 seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a travessia do Mar Vermelho. Mas hoje o Senhor tem algo mais profundo para nos ensinar com a sua palavra. Nós vamos conhecer o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Capítulo de número 14, o texto começa dizendo que sair do Egito não significava que o Egito havia saído do coração de Faraó. O coração dele mais uma vez é endurecido por Deus, e não porque Deus havia perdido o controle da história, mas porque ele decidiu usar a resistência de Faraó como um palco da sua glória. O Senhor permite aquela perseguição, não para confundir a emoção do povo, mas para revelar quem ele é quando não há mais nenhuma rota de fuga. Há momentos em que Deus poderia encurtar o caminho, mas ele escolhe prolongar, porque certas revelações só nascem quando não há saídas humanas. O povo então se vê cercado, mar à frente, exército atrás, e o texto ele é quase que desconcertante, porque Moisés não faz nada de extraordinário, ele não cria uma estratégia de guerra, ele não organiza um ataque, ele não debate possibilidades, ele apenas ouve uma ordem de Deus. Deus manda que o povo marche e Moisés apenas replica a ordenança e pede para que o povo continue marchando em direção ao Mar Vermelho. A única coisa que ele faz é levantar as suas mãos em direção ao mar. Todo o resto não é obra humana. É Deus soprando o vento, é Deus abrindo água, é Deus colocando um anjo que estava na frente, agora na retaguarda, protegendo o povo contra o inimigo. É Deus confundindo os cavalos de Faraó. É Deus fechando o caminho quando a travessia termina. A libertação não acontece porque Moisés era forte, mas porque ele foi obediente. E a obediência aqui, ela não cria um milagre, ela apenas tira as mãos humanas do controle da cena. O mesmo mar que se abre como caminho para o povo de Israel se fecha como juízo para os egípcios. O texto deixa claro que o Egito tentou atravessar o que só pode ser cruzado por quem anda debaixo da palavra, por quem tem aliança com Deus. Deus não tinha aliança com o Egito. Há caminhos que parecem iguais para todos, mas só pode permanecer aberto para quem carrega aliança. Deus não muda, o que muda é a posição de quem caminha com Ele. Do outro lado, o povo canta. Miriam pega o tamborim e canta para lembrar os feitos do Senhor e organizar a memória do povo. Eles cantam porque precisam lembrar quem os tirou do Egito. Mas a Bíblia também não romantiza a caminhada. Poucos dias depois, a música acaba e a sede aparece. Isso nos ensina que experiências espirituais podem ser profundas, mas não eliminam as necessidades humanas básicas. Fé não anula o corpo e nem o caminho. Eles chegam a Mara. A água em Mara, mas a água é amarga. E Deus não remove a água dali, Ele transforma. Porque nem todo lugar difícil precisa ser evitado. Alguns precisam ser curados. Ali Deus se revela como aquele que sara, o Jeová Rafá, mostrando que a libertação também envolve ajustes internos. Mas Mara não era o destino, era apenas uma passagem. E o texto continua dizendo algo simples demais. Eles chegaram a Elim. E aqui a narrativa desacelera um pouco. Elim não é urgência, Elim é cuidado. No hebraico, Elim está ligado à ideia de árvores fortes, especialmente terebintos, carvalhos, árvores conhecidas por raízes profundas, resistentes, estáveis. A raiz da palavra nos conecta a força, firmeza, sustentação. Ou seja, ele não fala apenas de água, fala de estrutura. E o texto também nos diz que ali haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras. E nada disso surge de repente e muito menos ao acaso. Fontes não nascem um dia para o outro.
elas começam invisíveis, com infiltrações silenciosas, água descendo devagar pela terra, até encontrar um lugar de acúmulo, pressão e profundidade suficiente para brotar. Palmeiras também não crescem rápido, elas levam anos para criar raízes, para se fortalecer o tronco, para aprender a suportar o vento, o sol, o peso, só depois que elas começam a oferecer sombra e também fruto. Isso significa que enquanto Israel ainda era escravo, enquanto o povo ainda clamava no Egito, enquanto ninguém via, Deus já estava preparando o descanso no deserto. Elim não foi improviso de Deus, foi provisão antecipada. As 12 fontes também falam do cuidado suficiente para cada tribo. Se você lembra do capítulo 1, você vai saber que quando o povo entrou no Egito, eram as 12 tribos de Israel. Saiu do Egito 12 tribos. Quando nós chegamos em Elim, nós temos 12 fontes. Uma fonte para cada tribo. As 70 palmeiras também falam de estrutura, de governo, de continuidade. Deus não leva o povo para Elim para permanecer ali, mas para aprender que o Deus que abre o mar é o mesmo que sustenta no dia seguinte. Aqui nós aprendemos algo que atravessa gerações. Deus não trabalha apenas respondendo crises, Ele trabalha preparando caminhos. Muitas vezes, quando chegamos a um lugar de descanso, achamos que foi sorte, que foi acaso, que foi coincidência. Mas Ele nos ensina que há sombras que crescem enquanto ainda choramos. Há fontes que foram cavadas enquanto ainda nós cantávamos e muitas vezes até reclamávamos. O Jeová Jireh se revela aqui não como Deus do improviso, mas como Deus da antecipação. Ele provê antes, Ele prepara antes, Ele sustenta antes. O povo precisava entender que a mesma mão que os livrou do Egito seria a mão que os sustentaria no deserto, porque a libertação ela não termina na travessia do mar, ela continua na confiança diária de que foi Deus quem os guiou e era Ele quem estava indo à frente. E assim, entre águas abertas, cânticos, amargura e descanso, Deus nos ensina algo essencial. Quem aprende a confiar em Elim não teme os próximos desertos, porque agora sabe que o Deus que prepara fontes invisíveis nunca perdeu o controle da história. Antes de Deus nos levar mais longe, Ele quer nos levar mais fundo. E o Deus que nos dá o refrigério é o mesmo que nos dá estrutura para continuar seguindo. Nos próximos capítulos, nós veremos o Deus que preparou água no deserto também envia pão do céu. Mas o maná não vem apenas para alimentar o corpo. Ele vem para reeducar a confiança do povo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe.